E vamos estudar o nosso sistema renal, ou o nosso sistema urinário, ou o nosso sistema excretor, tá? Então, vamos lá. Já mandei a aulinha aí para vocês, viu? Qual que é a função, então, né? Opa! Quando a gente fala, por exemplo, de sistema excretor. Nada mais é do que eliminar toda a excreção, que a gente chama, né, de metabólitos que são produzidos pelas células. Então, as células, elas têm a sua função, né? Precisam de energia, precisam se alimentar, precisam respirar, e tudo que é gerado depois desse sistema de geração de energia para a célula, para que ela possa trabalhar, a gente chama de excreção, que são os metabólitos, né? E o nosso sistema urinário, ou sistema excretor, ou sistema renal, ele é um sistema responsável pela eliminação de todos esses metabólitos, essa sujeira, de dentro do corpo. Então, ele tem uma função importantíssima que a gente chama de homeostase corporal, que nada mais é do que manter o equilíbrio do sistema para que ele tenha um pleno funcionamento pelos outros órgãos mais importantes, né? Então, é o que eu falo. O sistema excretor é como se fosse a nossa coleta de lixo que nós temos na nossa cidade. Imagina se a gente não tivesse essa coleta de lixo. A gente vai gerando lixo, sujeira, isso não é limpo, isso vai se acumulando até que fica inviável a nossa sobrevivência. Então, os rins têm participação importante nesse sistema urinário, né? Então, qual que é a função principal, né? A excreção, ó, dos produtos da degradação do metabolismo e substâncias químicas estranhas. Regulação, principalmente, gente, da pressão arterial. Então, quando a gente fala em sistema urinário, a gente tem que lembrar de pressão arterial. O maior regulador de pressão arterial do nosso corpo é o sistema urinário. É ele que sinaliza quando precisa jogar mais coisa fora, ou quando, na realidade, precisa reter mais coisa, porque a pressão está se variando dentro do nosso sistema sanguíneo, dentro do plasma sanguíneo, né? E é ele também que sofre, né, quando a pessoa tem os extremos, que a gente chama, ou a pressão arterial muito alta, ou a pressão arterial muito baixa. Então, todos os medicamentos que a gente toma para o controle dessa diferença de pressão, ela vai agir onde? Nesse sistema excretor ou no sistema urinário, tá? Como eu disse para vocês, como ele tem a regulação da pressão arterial, ele também tem a regulação do pH do sangue. É ele que mantém o equilíbrio do pH do sangue, ou pH mais ácido, ou pH mais básico, ou pH neutro, né? Porque lembra que a gente estudou que nós temos os metabólitos, sódio, potássio, todos eles são diferenças de cargas elétricas, positivo, negativo, e é eles que influenciam nesse pH. Então, se o pH está muito ácido, elimina sódio e potássio. Está muito básico, retém sódio e potássio, entendeu? Manutenção do equilíbrio hidroelétrico. Então, é ele, gente, que define a quantidade de água que nós temos no corpo. Se nós eliminar, é por ele que a gente elimina mais água, ou é por ele que a gente retém mais água, caso seja necessário. Temos também a secreção da eritropoetina, que estimula a produção de hemácias, e a regulação da produção de vitamina D. Então, é nos rins, gente, que tem uma proteína que é responsável pela ativação da produção de vitamina D. Então, a produção de vitamina D não está ligado somente à necessidade de cálcio ou
a estimulação pelo sol que a gente toma. Então, o rim, ele tem que estar em pleno funcionamento para que a gente consiga também diminuir, por exemplo, uma osteoporose ou uma osteopenia, né? Por quê? Por que que ele tem essa relação íntima, né, com a produção de vitamina D? Porque é através dos rins também que a gente faz a absorção de cálcio corporal, né? Então, quando ele percebe que a absorção de cálcio está sendo muito alta, então ele entende que o corpo não, a vitamina D não está conseguindo colocar esse cálcio para dentro do osso, ou esse cálcio não está sendo consumido nas reações metabólicas lá do coração, de outras estruturas, né? E aí ele produz esse hormônio, essa proteína que estimula a produção de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D precisa colocar o cálcio para dentro do osso. Então vamos lá, vamos trabalhar. Tem muito cálcio circulante, então quer dizer que você não está utilizando, né? E como ele regula também o plasma sanguíneo, né, o pH sanguíneo, ele secreta a eritropoetina, que estimula a produção de hemácias. Então, uma insuficiência renal, a gente tem uma deficiência de ferro muito grande, uma deficiência de hemácia, né? E a hemácia que leva o ferro, que leva o oxigênio para todas as partes do corpo também, né? Então, é uma função importantíssima. Mas quais que são, né, os órgãos do sistema renal ou do sistema urinário? Os rins, né, que eles, dentro da anatomia, são dois pares, nós temos dois pares de rins, direito e esquerdo, né, os ureteres e os rins, função primordial, secretar a urina. Os ureteres, eles transportam a urina dos rins para a bexiga. Então, lá no rim, tem a formação da urina, formou urina, fez a filtragem, é pelo ureter, que ele vai chegar até a nossa bexiga. Como nós temos dois pares de rins, nós temos também dois pares de ureteres, né? Que levam a urina do rim direito para a bexiga e a urina do rim esquerdo para a bexiga também. A bexiga nada mais é do que um órgão de armazenamento dessa urina, armazenamento temporário. Então, ela fica lá guardadinha até o corpo sinalizar, né, de que ela está cheia e ela eliminar essa urina. Então, nós temos uma bexiga apenas e o último caminho que a urina percorre dentro do nosso corpo é a uretra, que é responsável pela saída, pelo escoamento dessa urina de dentro do nosso corpo, tá? Põe mudo, pessoal, põe mudo. Então, aqui nós temos a anatomia. Vamos lá, põe mudo. Nós temos aqui a anatomia, como eu disse para vocês, nós temos dois pares de rins localizados, né? Um de cada lado, com dois pares de ureter, aqui, ó, que se direcionam para a bexiga, e o finalzinho da bexiga nós temos a uretra, tá? Que é a eliminação e a saída do nosso, da urina do nosso corpo, tá? Sempre lembrando, né? O tamanho da bexiga, ela é diferente no homem e na mulher. Então, na mulher, a bexiga ela é menor. A capacidade de armazenamento da bexiga na mulher, ela é em torno de 200, no máximo 300 ml. No homem, pode chegar a 500 ml, né? E por que que isso acontece, essa diferença, assim? Na mulher, o tamanho da bexiga, ele é influenciado porque ele tem que ser menor, porque a mulher, quando ela estiver em período gestacional, uma bexiga muito grande não condiz com o espaço que ela vai ter que desenvolver para poder abrigar o feto, né? Então, as mulheres, por isso que, por exemplo, brinco, né? Por que que quando a gente viaja, a mulher sempre pede para parar mais? Porque a urina dela, a capacidade da bexiga dela é menor. Então, ela tem que ir ao banheiro mais vezes. Ela tem que fazer esse esvaziamento mais vezes.
Agora, do homem, a bexiga, ela pode chegar até 500 ml, apesar que, em média, 300 ml ou 250 na mulher, já sinaliza que está na hora de fazer xixi. Mas se a gente segurar, a gente consegue até 500 ml. E isso se dá, gente, pela capacidade evolutiva do homem. Então, antigamente o homem saía para caça, né? Passava mais tempo no campo e tudo mais, e além do mais, ele era um predador fácil, né, dos animais em volta. Então, pensa comigo, se o homem ficasse caminhando e urinando de tempos em tempos, o cheiro da urina seria muito detectável pelo animal predador. Então, ficaria fácil, né, da gente encontrar o homem. Então, a bexiga dele, pela capacidade evolutiva, é maior por conta disso. Mas é muito interessante, né? Eu achei muito legal, assim. Como eu disse para vocês, o rim, ele é um órgão par, ele tem uma coloração marrom avermelhada, tá? Ele assemelha-se a um formato de feijão, mas não é do mesmo tamanho, tá? Ele é bem maior do que um feijãozinho. E ele é coberto por uma capa fibromuscular. Eu gostaria que vocês se atentassem assim, quase todos os órgãos de importância, né, para a nossa sobrevivência, eles sempre têm uma camadinha de proteção extra, né? Então, nós temos isso no coração, que é o pericárdio, nós temos no sistema nervoso central, nós temos no pulmão, né? E nós temos aí no rim também, como uma forma de proteção. Aí, então, onde que ele está localizado? Ele está paralelo à coluna vertebral, ele mede mais ou menos de 11 a 13 centímetros, quase uma mão fechada, assim, né? O rim esquerdo, ele é um pouquinho mais longo e maior, e ele pesa entre 125 gramas a 170 gramas no homem. Na mulher, ele é um pouco menor, de 115 a 155 gramas, tá? Então, quais que são as relações dos rins, né? Então, a parte superior do rim, dentro da anatomia, ela está em contato com a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, que é responsável pela secreção de hormônios importantíssimos nessa regulação de pressão arterial, de pH plasmático, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. A sua face anterior do rim direito, ele está em contato direto com quem? Com o fígado, né? Que é parte importante também dessa capacidade de absorção e eliminação desses metabólitos, que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. O intestino delgado e o intestino grosso. E na face anterior do rim esquerdo, também está em contato com face posterior, com o estômago, pâncreas, baços e intestinos, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, tá vendo? Essa camadinha serosa, né, fibromuscular que envolve o rim como proteção. Então, nós temos a face anterior e posterior, temos a borda medial e lateral, o polo superior e inferior e esse hilo renal. O que é o hilo renal? É aqui, gente, por onde entra as grandes veias e sai por onde entra as grandes artérias e saem as grandes veias, tá? Muito importante. Por quê? Como ele é um órgão responsável pela filtragem do sangue, tudo passa por ele. Então, todo o sangue tem que ser passado por ele. Dentro desse hilo renal, nós temos qual? A artéria renal, óbvio, a veia renal, e ali também nós temos a saída de quem? Do nosso ureter, né? Porque é ele que vai conduzir a urina até a bexiga. Então, o hilo renal nada mais é do que essas três estruturas. Então, aqui, ó, nós fizemos a dissecção de um rim e a gente tem que entender que ele tem subdivisões, né?
Dentro do rim, a parte mais externa, né, do rim, a gente chama de córtex renal. A parte mais interna, a gente chama de medula renal. E o que que é essa medula renal? É a composição das colunas renais mais as pirâmides renais, tá? Isso é uma parte da anatomia muito importante que a gente tem que entender. E eu gostaria que vocês observassem, ó, a entrada do ureter, tá vendo? Ele não é um tubinho só da ponta do rim. Então, ele tem ramificações dentro do nosso rim para todas as partes, seja ela superior, seja ela inferior, né? Seja ela anterior, posterior. Então, ó, cada braço, né, desse ureter vai pegar partes, né, do nosso rim completamente. E uma coisa que a gente tem que ficar atento, além dessa anatomia, né, ó, nós temos também no interior do rim, para forma de conhecimento, nosso seio renal, pelve renal, cálice renal menor, e isso denomina mais ou menos a entrada do ureter para dentro do rim. Isso são denominações porque a gente precisa ter a anatomia muito bem definida, caso haja algum problema, a gente consegue determinar precisamente aonde que está o problema. Ou seja, uma pedra, né, um cálculo renal, que a gente produz bastante, que o cálculo renal, ele é extraído de dentro do corpo por onde? Pelo ureter. Então, a gente precisa saber especificamente onde esse cálculo está. Ou, caso ele não consiga, né, ser eliminado e fique aí dentro do nosso rim, a gente também precisa saber o posicionamento, principalmente para fazer aquele procedimento, né? Eu não sei se algum de vocês já passaram por isso, que é um procedimento a laser para poder quebrar esses cálculos renais muito grandes que não conseguem passar aí pelo diâmetro do ureter e descer até a urina para ser eliminado. Alguns até passam, né, por esse diâmetro, mas como o ureter ele tem tamanhos e diâmetros diferentes, né, no seu percurso, muitas vezes a pedra pode ficar parada em algum dessas etapas aí. E dessa forma, ele dificulta, né, ou em certas partes interrompe o fluxo de urina produzido pelo rim, e é isso, gente, que gera extrema dor. Por quê? Porque você acaba congestionando o rim. Então, o rim ele trabalha para a urina ser eliminada, a urina bate e volta. Então, é aí que dá o BO. É aí que a gente tem aquele desconforto grande. E como muitas pessoas dizem, né, que a dor da pedra nos rins é a pior dor que uma pessoa pode sentir. Uma dor Professor, maior. Oi. eu já tive. Nossa, é uma dor insuportável. Você teve Aí parto eles normal, falavam, Paula? tive, mas é pior do que o É normal. isso que eu ia falar. Eu chegava nos médicos, eles falavam, antes de eu ter o meu menino, eles falavam assim, é igual a dor do parto. Depois Aham. que eu tive meu menino, eu falo, não é. Professor, é uma dor insuportável, parece que você vai morrer. Não, eu digo para vocês assim, eu não tive dor de parto, né? Eu tive umas 5 contrações apenas, então foi cesárea, foi tranquilo, não sei o que que é isso. Mas eu já tive muita cólica renal. A vontade que dá é de cortar, arrancar o rim e jogar fora, É, não é? é. De tanta Nossa, dor. não, e o Então, pior é que aconteceu isso comigo 3 vezes, né? eu já tive umas 10 mais ou menos, tranquilo, ao longo dessa minha vidinha. É Nossa, é horrível, horrível, gente. né? É horrível. Assim, que eu quebrei. Agora que eu também tive um monte, né? Mas aí eu consegui expelir. Agora que eu tive que quebrar, foi 3 vezes. Aí dessa última vez, eu tava Ah, cesárea e teve que quebrar. Quase que eu morri. Mas aí eu vivi, né? Tô aqui, né? nossa. Quase morreu, mas não morreu, né? Não, realmente. Graças a Deus eu nunca precisei quebrar as pedras que eu sempre consegui eliminar. Só que o problema é que todo esse processo é extremamente doloroso, né? Que é muito complicado. Pessoal, falta 3 minutos para nós cairmos, tá? Aí
já volto logo. No tempo de tomar uma aguinha, um golinho de café, a gente já volta, tá? Então, só para finalizar aqui, para a gente voltar, o rim, ele é composto principalmente, ó, por essa célula renal, chamada de quê? De néfron. E é ela que vai trabalhar pra caramba. E nós vamos entender, né, quando a gente voltar, o que que esse néfron faz. Como que ele produz a urina, certo? Então, ó, cada rim possui de 1,2 milhões de néfrons. Então, o rim, ele é pura célula néfron. Cada néfron, ele é capaz de quê? Ó, de produzir a urina, eliminar os resíduos do sangue, controlar a quantidade de líquidos no organismo, secretar os hormônios, e o néfron é a chamada unidade funcional do rim. Então, é a célula que faz tudo. O rim ele é composto de néfrons e cada néfron vai fazer a absorção, a separação do que é bom do que é ruim e a eliminação, tá? Então, fica bem guardadinho aí o néfron. Então, aqui, ó, eu vou deixar. Essa é a anatomia do néfron. Então, tá vendo? Opa, volta. Tá vendo aqui isso aqui em amarelo? É um néfron. Olha só o tamanho dele. Então, é como se fosse um túbulo mesmo, por onde vai percorrer tudo o que for retirado. Ó, esse vermelhinho aqui, ó, é um capilar sanguíneo, tá? Então, tudo que for retirado de dentro do sangue, ele vai fazer a separação, a detecção, e dentro dele é que vai ser determinado o que precisa ficar e o que precisa ser eliminado. Então, o que precisa ficar, ele devolve ali, ó, nas artérias. O que precisa, nas veias, o que precisa ser eliminado, ele percorre o seu segmento e vai cair onde? Lá no ureter, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tomar nossa aguinha e a gente volta